Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje eu quero dar um conteúdo bastante prático para vocês, principalmente para quem está começando com o Revit. Eu quero falar de alguns comandos essenciais aqui que você vai ter que usar, você vai ter que aprender a usar esses comandos, né? Se você quiser trabalhar com o Revit, basicamente a maioria dos comandos aqui na barra de tarefas, a maioria você acaba usando esses comandos aqui que são da aba modificar. Então aqui eu tenho alguns comandos essenciais, são comandos de copy, de movimentação, enfim. São comandos básicos que você precisa saber para você poder utilizar o Revit. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu entrar aqui na aba arquitetura, vou querer criar aqui um piso, por exemplo. Eu entro aqui em piso, automaticamente ele já me abre aqui a barra modificar com todos aqueles comandos essenciais para você criar, né? Para você criar os teus pisos, para você delimitar o espaço, fazer o desenho desse piso, enfim. Isso vai funcionar para piso, isso vai funcionar para telhado, isso vai funcionar para uma boa parte de comandos aqui do Revit. Então eu vou vir aqui desenhar com linha ou fazer simplesmente um retângulo e criar. Então são esses comandos de manipulação e de edição aqui dos principais comandos aqui que você tem do software, né? Então basicamente todos esses comandos aqui, uma boa parte deles, deixa eu cancelar aqui, uma boa parte desses comandos aqui, eles passam por esses comandos de modificação. Alguns vão para aquela aba, outros não, né? Telhado, por exemplo, você entra aqui, ele já entra ali automaticamente nesses comandos de modificação. Então é isso que eu quero frisar hoje com vocês, te mostrar passo a passo cada um desses comandos aqui, ó, da aba modificar, ok? Vamos lá, então não é difícil, é bem simples, né? Alguns requerem um macetezinho a mais, né? Outros são bem intuitivos, mas alguns têm alguns detalhezinhos que precisam ser falados, porque às vezes você acaba se batendo um pouco para fazer. São pequenos detalhes que você tem que ficar atento. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o comando, deixa eu ver, eu vou criar aqui uma parede para a gente começar. Não vou nem mexer aqui, vou criar qualquer parede aqui. Vou desenhar algumas paredes aqui. Saiu meio tortinho, mas não tem problema, tá? Então tem aqui algumas paredes desenhadas aqui e eu vou utilizar aqui esses comandos. Então eu vou entrar aqui na aba modificar e eu vou começar com esse comando align. O que é o comando align? Você vai alinhar um objeto com o outro em função de uma face, em função de uma linha, né? Depende do que você está trabalhando. Mas no caso de paredes, ele é bem fácil, bem intuitivo. Vai funcionar para todos os objetos ali, funciona da mesma forma. Então eu vou entrar aqui no comando Align ou a tecla de atalho AL. Vou selecionar uma linha de referência. Ó. Quando eu passo o mouse por cima da minha parede, ele já seleciona ali, ó, as linhas que eu vou usar de referência. Então eu vou ter a linha base, né, a linha que vai ser referência para eu fazer o alinhamento. Clico nessa linha e aí eu escolho uma outra linha para eu fazer o alinhamento de uma outra parede. Vou clicar aqui e ele alinha em função dessa linha que eu selecionei, ok? Bem simples, vou repetir. Então seleciono o comando, seleciona a linha, né, da parede ou do objeto, enfim. Ele funciona também com paredes inclinadas. Ó. Se eu selecionei aquela linha de referência, vou selecionar outra linha aqui, ó, essa daqui, e ele faz ali o ajuste do jeito que você quer. Então é bem simples, tá? Não tem segredo. O comando move, note o seguinte, sempre quando eu faço um comando, repare aqui, ó, entra no comando, vou entrar no comando align de novo. Então repare aqui que ele tem
alguns parâmetros aqui embaixo, ó. Depende do comando que você está usando, ele vai ter sempre alguns parâmetros aqui, né? No caso do Align, eu tenho a preferência por faces de parede ou por linhas centrais, núcleo. Vou experimentar aqui, ó, linhas centrais. Então eu vou selecionar aqui o AL, seleciono aqui, ó, ele já vai ali automaticamente para as minhas linhas centrais, ó. Então eu vou alinhar a parede pelo centro, ok? Aqui ele vai dar uma mensagem que remontou parede ali, tá? Então tem esses comandos aqui nessa barrinha aqui do meio aqui, ó, tá? Sempre que eu entro no comando eu tenho essa opção. Posso fazer um alinhamento múltiplo. Vou mover isso aqui. Eu faço aqui um alinhamento múltiplo. Seleciono ali e venho selecionando várias paredes ao mesmo tempo. Então ele faz esse alinhamento. Então preste muita atenção quando você for fazer algum comando aqui. Repare aqui nas opções que ele tem aqui embaixo. Isso pode te ajudar bastante, ok? Então vamos lá. O próximo comando é o comando Move, ou tecla de atalho MV, tá? E aqui ele funciona um pouquinho diferente do CAD. Mais fácil é o seguinte: é você selecionar primeiro o objeto, tá? Depois você dá o comando. O CAD era um pouco diferente. Você dá o comando primeiro e depois você seleciona o objeto. Aqui o mais simples, mais rápido é você selecionar o objeto e dar em seguida o comando, ou ali no comando mover. Então percebe aqui que ele já abre aqui algumas opções de objeto, de algumas opções de comandos aqui em relação ao comando move, em relação ao comando mover, certo? E aí é o seguinte, você selecionou o comando, basta você clicar e levar para o lugar que você quer e dar um clique. Então ele está movendo, né? Então vem aqui, move, ou eu clico, levo ele para o lado, para cima ou para baixo, enfim, depende da tua função, do que você quer. E eu posso definir aqui uma distância, ó. Percebe ali que na cota temporária ele já tem ali, ó, eu posso firmar aqui a distância que eu quiser, ou digitar, por exemplo, 3 metros, 300. Tá? Então ele moveu aquele objeto 3 metros em relação ao que estava, certo? Vou entrar no comando de novo e ele tem algumas opções aqui, ó, de desunir. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, aproveitando então, vou mostrar um outro comando aqui, ó, que é o comando trim. Esse comando aqui é a tecla de atalho TR. O trim ele cria um canto, é como se fosse o fillet do AutoCAD. Então seleciono o comando, clico num objeto, clico no outro, ele já faz ali o meu canto, certo? Então seleciono aqui, clico na primeira parede, quando eu clicar a segunda parede, ele já me dá uma ideia ali de como ele vai fazer esse canto, tá? Fiz o canto aqui só para mostrar um detalhe aqui em relação ao comando Move, tá? Quando eu seleciono o comando Move, vou selecionar aqui o objeto, selecionei o objeto, seleciono o comando Move aqui, ele tem a opção aqui, ó, de desunir. Se eu mover esse objeto aqui do jeito que ele está, olha o que acontece. Ele vai mover com a união ali da parede, ó. Se eu esticar isso aqui, mover ele para cima, né, ele acompanha a parede ali que está unida com ele. Então se eu vier aqui, selecionar o objeto e dar o comando Move e clicar aqui em desunir, ele vai fazer a desunião dessa parede, ó. E ele não está mais agora atrelado com aquela parede que ele estava ali. Então essa é a opção do unir ali ou desunir, certo? Eu tenho um comando aqui
muito semelhante, que é o comando copy. Vou selecionar o objeto e dar aqui o comando copy e ele vai criar aqui uma cópia. Ao invés de ele mover, ele vai criar uma cópia. É a mesma função. Eu dou um clique, seleciono o comando pelo ícone aqui ou a tecla de atalho, no caso CO. Tá? Clico num ponto base e arrasto ele para o lugar que eu quiser, ou eu dou uma cota aqui de referência, 5 metros, certo? Então funciona dessa forma. Venho aqui, copy, e eu tenho algumas opções aqui, ó. Múltiplo, eu vou criar múltiplas cópias. Aí quando eu vou clicando, eu clico, ele vai criando cópias aleatórias, tá? Então, essa é a função múltiplo. Ok? Então, já vimos o comando align, o comando move, o comando copy. O comando rotate, ele tem um detalhezinho aqui. Vamos mostrar primeiro aqui o comando offset, ou deslocamento. Ele é basicamente o offset do AutoCAD. Tá? Ele vai criar linhas paralelas. Então, seleciono o objeto, clico aqui no comando ou tecla de atalho AF. Ele vai abrir aqui umas restrições aqui em relação ao comando. Então eu tenho a opção de copiar ou não copiar. Então, quando eu seleciono aqui o offset, ó, percebe que quando eu passo o mouse em cima da parede, ele já me dá ali uma opção de como que ele vai criar esse offset, ó, em função dessa distância. Eu dei uma distância aqui, um deslocamento de 1 metro. Se eu quiser dar um deslocamento maior, olha só, ele já, eu não preciso nem clicar, ó, só eu passando o mouse por cima e movendo o mouse para cima ou para baixo, eu já seleciono ali a direção em que eu vou fazer o meu offset. Se eu der um clique, ele automaticamente faz ali o offset, ok? Funciona tanto para a parede horizontal como vertical, ó. E eu tenho a opção de desabilitar aqui a cópia, ó. Quando eu desabilito a cópia, é como se ele movesse o objeto, entendeu? Em vez de criar uma cópia, tá? Se eu habilitar aqui a cópia, ele vai fazer as paredes aqui copiando, né? Criando uma cópia, é o offset. Então você vai selecionar o objeto, selecionar o comando ali offset, definir aqui o distanciamento que você quer, pelo numérico, né? Você vai definir o distanciamento e se você quer que ele copie ou não esse objeto, vai fazer aqui a cópia. Pelo offset aqui, seleciona offset. Por essa opção aqui, gráfico, é como se ele fizesse um offset aleatório. Você vai selecionar a parede, seleciona um ponto base e leva, né? Ele é gráfico, ele não vai se basear pela distância, mas você vai definir onde que você vai dar o teu clique aqui do offset, ok? Então essa é a opção do offset via gráfico, né? Vou mostrar de novo, mostrar aqui numa parede vertical. Então seleciono o objeto, dá o comando ali offset, seleciona a opção gráfico, pode ver que ele desabilita ali a distância. Então, por quê? Porque eu tenho que selecionar daí a parede novamente, pegar um ponto base e levar para o ponto que eu quiser. Aqui eu posso dar uma distância também, 3 metros, e ele vai fazer ali o meu offset, ok? Eu tenho a opção aqui rotate. Esse rotate ele tem um detalhezinho, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar essa parede aqui, trazer ela para cá, vai ficar mais fácil. Então seleciono o objeto, dou o comando aqui rotate. Quando eu habilito o comando rotate, percebe que ele abre aqui um modificador, né? Um
um simulador, um eixo ali, que é onde vai acontecer a rotação. Se eu clicar nessa bolinha em mover, eu posso mover esse eixo de rotação. A partir daqui, ele vai criar a rotação em torno desse eixo. Então eu posso colocar essa bolinha aonde eu quiser, ó. Por exemplo, o eixo de uma porta, ou no centro do objeto, ou enfim, um eixo fora do objeto. Então é só eu clicar, deixar segurado e arrastar. Ok? Então eu coloco isso aqui no lugar que eu quiser. Então esse vai ser o meu eixo de rotação. Tá? A partir daqui eu dou um clique e abro o mouse aqui, movimento o mouse para fazer a rotação, onde eu posso determinar aqui um ângulo específico ou aleatório. 45 graus, ele fez a rotação ali daquele meu objeto. Tá? Esse aqui é um pouco delicadinho por conta desse eixo. Vamos fazer de novo. Seleciono o objeto, clico ali no Rotate, vou mover aqui esse eixo para cá, por exemplo, clico, deixo apertado e arrasto. E aí dou um clique na posição que eu quero. Tá? Então a partir daqui eu tenho meu eixo de rotação. Percebe que ele está livre, ó, porque eu não cliquei ainda. A hora que eu clicar num ponto, eu fixei meu eixo. Então ele vai rodar o meu objeto a partir dessa linha que eu cliquei. Ó. Então eu abro e aqui eu defino a distância, defino o ângulo do jeito que eu quiser. E ele faz ali a rotação. Tem algumas opções aqui que eu posso fazer essa rotação com uma cópia, né? Fazendo uma cópia. Né? Percebe que a rotação que eu fiz nesses objetos aqui, ele rodou o objeto e não manteve a cópia. Quando eu habilito a opção cópia, eu vou selecionar, girar e ele vai criar uma cópia. Ó. Ele manteve o objeto original e criou uma cópia, certo? Uma outra opção ainda, vamos lá, Rotate. Uma outra opção, nesse caso aqui mesmo, percebe que eles automaticamente as paredes ficaram unidas aqui, né? Então ele fez a união automática aqui das paredes. Se eu clicar aqui e entrar no comando Rotate de novo e habilitar essa opção aqui, desunir, ele vai fazer a rotação, desunindo a parede. Percebe que ela fez a desunião. Não ficou muito claro aqui porque ele rodou num sentido. Vamos rodar esse aqui, por exemplo. Então, Rotate, desunir a parede aqui. E eu vou rodar ele aqui nesse sentido. Percebe que ele faz ali, ele desuniu a parede. Eu vou voltar para você ver a opção de unida, né? Clico no Rotate, vou habilitar, deixar aqui a opção desmarcada, significa que ele vai unir a parede. Quando eu rodo, ele faz ali, ó, ele dá uma mensagem de que ele não pode manter esse objeto unido, porque você está com a opção unida. Teoricamente ele teria que fazer aqui o ângulo, né? Então ele diz que ele não consegue manter esse objeto unido, então ele não vai fazer, ou ele pede para você desunir aqui os elementos, tá? Então isso porque você manteve aquela opção de desunir, né? De manter unida ali a rotação. Eu posso definir um ângulo por aqui, ó, 30 graus. Dou um clique, dou um Enter. Opa. Algumas opções que às vezes a gente acaba não usando e você esquece um pouco como que é. Então clico, defino a minha distância, acho que é isso, e ele vai fazer ali a minha rotação em função daquela distância que você marcou, aquele ângulo que você marcou, né?
Então isso aqui é a opção do Rotate, certo? Esse aqui então é o Rotate. Vamos ver mais algum aqui. O Trim eu já mostrei. Eu tenho ainda a opção aqui do Mirror, o espelho, né? Como no CAD é o Mirror, né? Aqui é espelhar, tá? Então o espelhar, eu tenho duas opções: espelhar selecionando um eixo ou espelhar desenhando um eixo, tá? Vamos fazer aqui então a primeira opção. Seleciono o objeto, venho aqui selecionar, espelhar, desenhando um eixo primeiro. Dou um clique aqui no comando e aí eu vou desenhar um eixo qualquer, que pode ser ortogonal ou pode ser no sentido que você quiser. No momento que você dá um clique e faz o eixo, ele automaticamente faz ali o seu espelho, né? Vou fazer de novo. Seleciono, clico no comando, espelhar, e aí eu vou desenhar um eixo. Dou um clique no primeiro ponto e dou um clique no segundo ponto. Vou criar um eixo aqui na diagonal. E ele faz o espelho em função daquele eixo. Nesse caso aqui eu estou desenhando um eixo. Eu vou fazer um espelho selecionando um eixo. Vou fazer aqui de novo. Seleciono o objeto. Dou aqui o espelho e vou selecionar aqui o eixo. No caso é outro comando, né? Então seleciono o objeto. Em vez desse aqui, desenhar eixo, eu vou escolher o espelho selecionando um eixo. E eu vou selecionar o eixo aqui da parede, por exemplo. Selecionei e ele fez ali o meu espelho. Percebe? Então eu tenho as duas opções. Ou eu desenho um eixo que eu quero, ou eu seleciono um eixo que já está ali, uma parede, uma linha, enfim. Tá? Então essa aqui é a outra opção. Eu tenho aqui ainda uma outra opção que é o de aparar e estender. Ele vai fazer o corte das extensões ou estender uma linha. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou selecionar primeiro esse aqui, aparar e estender. Ele vai estender um elemento único e ele tem a opção de estender vários elementos. Vamos ver as duas opções. Vou selecionar esse aqui, ó, aparar e estender elemento único. Esses comandos aqui, ele é um pouco diferente. Todos os comandos, a maioria dos comandos aqui que a gente viu, o align, o move, o copy, o offset, o rotate, eu seleciono o objeto primeiro e depois aciono o comando. Nesse caso aqui, tanto o trim, não sei se você reparou, mas tanto o trim quanto esses aparar e estender, é o contrário. Eu vou selecionar o comando primeiro e aí eu vou fazer o meu comando, tá? Então selecionei ali o aparar e estender elemento único, vou escolher uma linha base que vai ser a minha referência. Então essas paredes vão se estender até essa aqui. Então a minha parede que vai receber, então eu seleciono primeiro a parede que vai receber e depois eu seleciono a outra parede, ó. Percebe que eu não consigo escolher a outra parede aqui para eu estender, porque eu coloquei como aparar e estender elemento único. Se eu tivesse feito com a outra opção, elementos múltiplos, seleciono aqui, escolho a parede que vai receber a extensão e escolho as múltiplas paredes que vão se estender, nesse caso. Ok? Então aqui eu estou estendendo várias paredes. Então essa é a diferença entre o elemento único e o elemento múltiplo, mas o comando é o mesmo. Vou selecionar o objeto, selecionar a parede que vai receber e selecionar a parede que vai estender. Ok? Percebe que ele não faz a ligação, ó. Quando eu estendi, ele fez a extensão, mas ele não fez a ligação de uma parede com a outra.
ok? E ele não só ele faz a extensão, como ele faz o corte, né? Então é aparar ou estender. Então vou selecionar aqui a opção de aparar ou estender, seleciono a parede que vai ser a base e seleciono a parede que vai estender. No caso ele vai cortar essa outra parte aqui, ó. Quando ele tem as linhas cruzadas, ele mantém a parte que você clicou e corta a outra parte, ó. Vou selecionar aqui aparar e estender elementos únicos. Escolho a parede. Então, a parede que vai ser mantida é a parede que você seleciona, o lado que você seleciona. Então, selecionei um lado, ele cortou o outro. Selecionei um lado, ele cortou a outra extensão. Então, é assim que funciona o corte, né? No caso desses comandos. Ok? Então, esse é o comando aparar e estender. Certo? Eu tenho algumas outras opções aqui, ó. Essa parede aqui, por exemplo, se eu mover ela, eu posso mover sem dar o comando, tá? Eu simplesmente seleciono a parede e quando eu pouso o mouse por cima dela, você percebe que ele aparece ali o ícone da movimentação, esse íconezinho aqui, ó. Então basta eu clicar e mover. Então no caso do Move, eu não preciso dar comando nenhum, é só eu colocar o mouse em cima da parede e ele já aparece o comando ali onde eu posso mover. Então eu clico e movo para o lugar onde eu quiser. Ok? O que eu ia falar? Eu ia falar do comando, esse comando aqui, ó, dividir elemento. Eu tenho então aqui uma parede em que eu quero fazer ela uma parede única. Eu quero cortar essa parede, fazer uma seção nela. Então eu venho aqui no comando dividir elemento, SL de slice, faca, né? Então eu seleciono a faquinha, ele transforma ali a setinha do mouse numa faquinha e você vem e clica. Você dá um clique, a partir do momento que você deu um clique, você cortou essa parede, ó. Ela não é mais um elemento único, ela virou ali duas paredes. Isso funciona em qualquer parede, ó. Eu posso ter vários segmentos, tá? E eu tenho a opção aqui, ó, de excluir o segmento interno. Clico nela, então eu vou selecionar um ponto, o outro ponto, esse segmento entre os dois pontos que eu vou cortar, ele vai ser excluído, né? Então bem simples, tá? Então esse aqui é o slice. Percebe que ele cria simplesmente um corte. Essa outra opção aqui, ó, dividir com folga, ele vai criar uma folga entre os cortes, tá? E aqui ele tem um intervalo de junta aqui, ó, na barra central, ele tem um intervalo de junta que você define a distância que você quer. Então percebe ali que ele fez o corte e deixou uma folga. Se eu der aqui a 20 centímetros, 20 centímetros e cortar, ele vai dar uma folga ali de 20 centímetros. Então você vai cortar a parede com uma certa folga, certo? Uma outra opção é o seguinte, eu estava falando do Move, né? Se eu clicar em mover, essa parede está livre, eu vou mover ela. Ok? Agora se eu vier selecionar essa parede e eu clicar aqui no pino, ele tem aqui, ó, dois pinos, um é pinar e o outro é desafixar, né? Fixar a parede ou o objeto que você está selecionando, ou desafixar. Se eu selecionar o objeto e colocar esse pino, eu não consigo mover mais esse objeto, ó. Eu posso tentar e eu não consigo, porque ele está fixado. Então se você quiser criar uma série de paredes, a tua planta lá, enfim, se você quiser fixar as paredes para que elas não se movam, né? Às vezes até por falta de atenção, descuido, alguma coisa acontece, você
você movimenta ali a tua parede sem querer. Então, se você quer que isso não aconteça, basta você vir e colocar um pino nessa parede ou em algum objeto qualquer, certo? Se eu quero desativar, eu posso clicar em cima do pino aqui na parede, ou eu venho aqui, ó, em desafixar. Então tem essas duas opções, tá? Eu fixo ele por aqui, habilito e desabilito por aqui, ou eu venho aqui e desabilito ali, certo? Então essas são as opções aqui do aparar e estender. Excluir um elemento, né? Eu vou selecionar e excluir. Mas o excluir basicamente é você selecionar o objeto e apertar a tecla Delete, né? Bem mais rápido do que você vir por aqui, né? Ou tem o comando DE, né? Seleciona a parede, tecla de atalho DE. Tecla de atalho DE. Está fixado. Seleciona o objeto, tecla de atalho DE. Ele exclui. Mas o mais rápido é você selecionar e dar o delete do seu teclado. E ele faz ali o corte. Ok? Então basicamente são esses os comandos aqui. Tem o comando array. Nós já estamos 40 minutos aqui de live. Eu vou deixar esse comando array porque ele é um pouquinho delicado, né? Então só esse comando array aqui eu acho que dá uma live. Então a próxima semana, provavelmente, hoje é terça, na quinta-feira, provavelmente eu faço uma livezinha pequena, vai dar aí acho que uns 20 minutos, né? Para eu explicar bem direitinho esse comando aqui, array. Tá? Ele tem algumas. Esse comando é bem chatinho, né? Ele tem uma funcionalidade grande, mas ele tem um passo a passo aqui um pouco. Não é complicado, mas você tem que ter alguma atenção para você não errar, senão acaba complicando a sua cabeça. Então numa próxima eu vou falar sobre esse comando array. Ele é bem interessante, dá para ter um uso bem bacana aqui para facilitar o teu trabalho, mas requer alguns cuidados, certo? Então a gente viu basicamente todos os comandos aqui, ó, da aba modificar. Então esses comandos você precisa estar com eles na ponta do dedo, porque como eu falei, você vai usar em muitos comandos aqui que você vai criar, telhado, forro, alguns comandos aqui você vai precisar desses comandos da aba modificar, tá? Então fica atento, dá uma treinada nisso, pega lá o seu Revit, vai fazendo do jeito que eu fiz aqui, ó, cria algumas paredes, alguns elementos e vai testando todos esses comandos aqui. Percebe ali, ó, repara ali na aba ali do central que tem alguns parâmetros ali que você pode trabalhar também. Então vai fuçando e vai treinando isso. Se tiver com esses comandos aqui na ponta do dedo, você agiliza muito o teu processo de trabalho em todas as ferramentas do Revit. Beleza, pessoal? É isso aí, um grande abraço. Deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum conteúdo para a gente também. Se você quer sugerir algum conteúdo, deixe o seu comentário que eu vou ter o maior prazer de fazer uma live ou fazer um vídeo sobre esse assunto, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.